paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Este material que é disponibilizado a título de auxílio, subsídio para todos os professores empenhados na exposição da Palavra de Deus. E nessa ocasião, nós estamos estudando a Epístola aos Romanos, que tem sido muito bem comentada, né, pelo nosso pastor José Gonçalves. E hoje é a sexta lição do trimestre, a lei, a carne e o espírito. E nesse momento estão aqui reunidos para juntos fazermos este comentário, nosso pastor João Barbosa e também o nosso diácono Silvio Melo. Quero dizer que é um prazer tê-los aqui, né? O nosso irmão Silvio Melo, pela primeira vez, o nosso pastor que já é frequente aqui, já comenta conosco. É um prazer tê-los aqui para discutirmos, né? Oferecermos aos professores, né, que têm acessado o canal da igreja para terem assim um subsídio que possa trazer esclarecimento, né, contribuir no entendimento dessa epístola aos Romanos, que para mim, pastor João e Silvio, eu acredito que é um capítulo, o sétimo, né, que a gente vai estudar, que vai exigir um pouco mais da gente, né, do entendimento, da forma como o apóstolo Paulo mesmo, ele vai detalhar a situação do homem antes e pós-lei, e para que isso fique melhor compreendido, né, a epístola aos seus destinatários, como está na introdução, muito bem colocado pelo nosso pastor José Gonçalves. Ele vai dizer que ele utiliza de 3 analogias para discorrer sobre os assuntos, né? Quais seriam a analogia do casamento, a analogia de Adão no paraíso e a analogia da carne versus o espírito, ou seja, é um recurso que ele adota para facilitar a compreensão daqueles que vão ler a epístola. Então, pastor João, nesse primeiro tópico, nós temos a lei ilustrada na analogia do casamento. O que há de relevante, o que há de tão importante e que merece nossa atenção, né? Além daquilo que o pastor já colocou aqui na nossa lição, o que mais nós podemos acrescentar? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem concedido, a saúde, a graça e a paz de estar aqui. Depois agradecer ao nosso presidente, pastor Roberto José dos Santos, e também a superintendência com quem cooperamos, e a todos os demais. E também saudar a todos aqueles telespectadores que se debruçam sobre seus computadores e muitas vezes no seu próprio telemóvel e na rede mundial de computador, que escutam, observam, assistem esses comentários e mandam até mensagem de agradecimentos como prova que isso é um trabalho eficaz e que tem rendido um bem muito grande ao nosso povo, por esse mundo afora. Primeiro, meu caro evangelista Marcelo, nós precisamos entender que lei. Que você me perguntou, me faça de novo a pergunta. Pois não. Nós temos aqui o comentário do nosso pastor José Gonçalves, né, claro, e eu perguntei justamente o que a gente poderia acrescentar para ajudar o professor a compreender essa lição, né? Certo. A lei, a carne e o espírito. Que lei? O próprio comentarista, ele levanta uma questão sobre essa lei e diz que alguns chegaram até a pensar que essa lei era a lei romana, mas ele mesmo discorda que se trata da lei romana. Isso, na realidade, porque havia na época que dessa carta foi escrita, ainda havia muita dificuldade entre cristãos judeus
e cristãos gentios. E chegaram até a criar dificuldade no império a ponto de Cláudio expulsá-los. Mas depois voltaram, e quando voltaram, os judeus, os cristãos gentios passaram a ter hegemonia. E, em certo sentido, deixaram as sinagogas e criaram suas congregações. Mas os problemas continuaram. Problemas de ordem doutrinária. Porque os irmãos judeus cristãos, um grande número, eram judaizantes. Não era fácil libertar, cortar essas amarras com os princípios fundamentais do judaísmo para um judeu. Então, quando a gente observamos que até mesmo alguns dos apóstolos tiveram dificuldade de se tornar livre completamente disto. Então, esse livro da lei, como ele mostra aqui, que como nos devemos nos portar, e essa lei aqui, vamos entender que se trata da lei de Moisés, ou dos princípios, porque para o judeu não era simplesmente a lei moral, mas até mesmo cerimonial e outros aspectos da lei. Então, vamos admitir que se trata da lei no sentido como foi dado no Sinai, ou da lei no sentido cerimonial, ou da lei no sentido moral. Vamos transformar isso em 3 aspectos. É mais provável que essa lei, que Paulo dizia assim no versículo 1, não sabeis vós, irmãos, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. Parece que Paulo leva isso para uma dimensão mais elevada. Não simplesmente a lei de Moisés, o decálogo em si, mas a lei no sentido de que ela é um princípio que rege os homens, um princípio estabelecido por Deus, que rege os homens em todas as coisas. Isso é tanto verdade que ele diz, ele logo em seguida, ele faz essa metáfora. Quer dizer, assim como a gente somos, de alguma forma, dominados, temos a indicação de um norte por essa lei que tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver. Nenhum homem está livre neste mundo para fazer o que queira. Pastor, seria, então, essa questão de estar debaixo do domínio da lei, ou seja, aqueles que observam a lei, ou seja, são dominados pela lei. Pela lei. Né? Então, todo aquele que desejasse ter uma relação mais pessoal com Deus pela lei, na realidade ele era mais refém, né, podemos assim dizer, do que mesmo alguém que estivesse buscando a justificação. Né? Porque o que fica claro, né, pelo que o apóstolo Paulo expõe, né, que essa lei aqui, ela tinha mais um aspecto de entrave. Né? É tanto que as figuras que ele vai adotar para melhor compreensão tem uma relação de liberdade. Né? Porque enquanto a mulher está casada, ela está presa a uma lei, a um princípio. E por isso que, ainda que ela se separe, ela não pode casar com outro, porque ela estava infringindo princípios legais. Mas se o marido morre, ela está livre para contrair novas núpcias. Não é fácil interpretar esse texto da forma, penetrar no sentimento do apóstolo Paulo. É tanto
que os teólogos que se debruçam sobre esse assunto, na sua maioria, têm ponto de vista diferente, divergem de alguma forma, não são unânimes na sua exposição. No capítulo anterior, Paulo falava da lei no sentido natural. Essa lei aqui, que ele expõe no capítulo 7, quando ele diz, porque no desenvolvimento do capítulo, fica mais fácil você entender essa introdução. Ele diz, para os irmãos na sua casa, falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Quer dizer, ele não estava falando para leigo, pessoas que conheciam a lei, porque ele estava falando para os crentes judeus em Roma e para os gentios crentes também de Roma. Mas quem recebeu, com certeza, foram os judeus, a princípio, cristãos. Mostrando que, assim como o homem, porque a mulher, assim como a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele vive ou viver, está ligada pela lei. Que lei? Aquela lei que o declarou marido e mulher. E ela não pode cortar esse vínculo. Mas, uma vez morto o marido, aquela mulher está livre da lei do marido. Observe que Paulo chama a atenção para entender isso melhor de uma forma muito simples, trazendo para o terreno da experiência de vida. Qual é a lei do marido aqui? É o domínio que por lei ele tem sobre ela quando ela se tornou sua mulher. E na sociedade daquele tempo, hoje a coisa está mais liberal, mas a sociedade daquele tempo, nesse aspecto, era terrível. Onde a mulher, às vezes, era quase uma escrava. Ainda hoje é quem trata dessa forma, né? A propriedade particular do homem. E a mulher nunca foi, pelos ditames divinos, propriedade particular do homem. Mas o homem sempre procurou essa forma de oprimir. Mesmo assim, no dia que aquele homem, já que ela estava sob a lei do marido, mas quando ele morresse, ela ficava livre. O problema é você trazer esse pensamento de Paulo agora, porque depois dessas 3 metáforas, não significa que a coisa está resolvida. Entende? Não significa que você resolveu o problema. É encaixar o aspecto prático, né, no mundo moderno, né? Para o nosso tempo, para o dia de hoje. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. E ele diz assim, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei do pecado. Então, será que essa lei, que pode, se a gente analisar um pouco, desde do capítulo 6, será que o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui da lei do pecado, porque ele vai dizer mais tarde, eu vejo nos meus membros uma lei que combate contra a lei do meu próprio entendimento e me pende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ele chegava até a mostrar que não tinha como escapar disso. Essa lei, de alguma forma, o amordaçava, a ponto de o que era bom, que ele queria fazer, não conseguia fazer, mas o mal que não tinha a menor intenção de fazer, de repente ele conseguia fazer o mal. Estava mais propenso, né? Propenso a isto. Um detalhe, e aí eu vou pedir a ajuda do nosso irmão Silvio também, porque a gente vai ainda ter um tempinho para discutir com mais profundidade e calor, né? Mas um detalhe, irmão Silvio, entre a lição e o livro, né? Que é do mesmo, que são, né, do mesmo autor, é que no livro ele percebe e reconhece a grandeza do texto paulino, né, na epístola escrita aos Romanos.
e aí ele vai explorando os versículos, né? Vai comentando os versículos. Aqui, evidentemente, foi feito por tópicos para ter um caráter pedagógico mais acessível, mas a recomendação para o professor da Escola Bíblica Dominical é que dê uma olhada no livro também, né, para perceber a riqueza da abordagem. Me deu uma partezinha aí. É como se ele dissesse o seguinte: professor, quando você for para a sala de aula, frente dos seus alunos, leve as 2 lições. Sim. Né? Leve a lição 7 do dia, mas leve também a lição 5, né? E leve a lição 6. São necessárias para entender. Ele diz, né? diz aqui, Romanos 7 deve ser interpretado à luz de Romanos 6. Especialmente 7, 12 a 14. E manda também ler 3, 20, 21 a 31, 4, 13 a 16 e 5 e 20. Quer dizer, é todo um viver desse processo, desse pecado. Essa leitura que vamos fazer aqui, que ele está citando, vai nos levar para aquela condição do homem que herdou uma herança que eu chamo de maldita. Eu chamo de maldita, mas que a gente fica livre em Cristo Jesus. Que foi desfeita no Calvário. No Calvário, né? Exatamente. Irmão Silvio, o segundo ponto aqui, ele vai usar a figura do Adão, né, do primeiro Adão. Adão ilustrado na analogia da solidariedade da raça. E aí, esse tema, ele adota para explorar o capítulo 7, do versículo 6 ao 13. Então, foi subdividido na lição, né, de volta ao paraíso, lembranças do Sinai, a lei dada a Adão. Como podemos entender, né, esse tópico, né, e qual a melhor forma do professor da escola dominical tornar compreensível essa abordagem para os alunos? Bem, essa lição, como o pastor já falou, como já foi falado aqui, ela não é uma lição muito fácil. A gente tem que fazer um conjunto, entender todo o conjunto para que a gente possa vir fechando os pontos. O professor, com certeza, amanhã ele terá uma sabedoria de já ir deixando os pontos já fechados para que ele não haja aquela pergunta que retrai muitas vezes quando você está lá no fim, alguém que não entendeu. Mas quando a gente vê o primeiro ponto que o pastor falou sobre o casamento, que ele pegou aquela situação do casamento para mostrar a passagem do velho homem para uma nova criatura, como sendo um novo casamento, uma nova vida, uma nova etapa de vida. Quando ele passa para Adão, que ele tem Adão como cabeça da raça humana, aquele que começou, ou seja, um representante da raça humana que acabou cedendo ao pecado e trazendo o homem a essa situação de calamidade que, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos atrapalhados. Mas, quando ele fala daqui da situação do homem, as lembranças do Sinai, ele vem falando, e o autor ele fala de uma situação que, quando Paulo fala como se fosse uma infância, de uma falta de entendimento ainda da lei, ainda não havia uma lei, uma orientação, uma imaturidade. E aqui, lendo, pesquisando, você vê que pode não ser a infância como alguém pode pensar, que o homem ainda na sua infância ainda não tem, como diz, teve um conhecimento da lei, passou a conhecer o pecado. Trazendo para essa lembrança do Sinai, traz uma razão de que quando a lei chegou, aí o homem daí por diante não pode dizer que não conhece a lei. A gente tem o exemplo de leis no Brasil, no nosso país, existem coisas, crimes que ainda não tem uma lei específica. E aí a justiça, a polícia, as autoridades não têm muitas vezes como enquadrar a pessoa. Então, porque não tem uma lei para isso. Mas no momento que tem uma lei, quando se comete aquele crime, quando se comete aquela infração, você é pego pela lei e enquadrado. E a lei dada
a Adão. O fato que Adão estava debaixo da lei do mandamento era uma lei, que acredito, natural, porque Deus botou ele lá e já deu uma proibição. Então já era uma lei. Olha, tudo isso aqui você pode usufruir, é tudo seu. Agora, ali você não pode mexer. Já houve uma lei. A lei era a recomendação, ou seja, uma proibição, uma recomendação de que ele não podia ultrapassar aquilo ali. Então, a desobediência partiu dali. E agora teve toda essa trajetória para chegar nos 10 mandamentos. Quando chegou a lei, Moisés trazendo a lei, trouxe um conhecimento para... Aí é quando Paulo diz, o que era bem parecia fazer mal, porque quando chegou a lei que parecia vir para resolver, foi expor para o homem a verdadeira situação do homem. Quanto mais o homem buscava justificação, mais mergulhava no conhecimento de que era mais pecador. E ainda diz que quando ele tentava se justificar pela lei, mais enrolado ele ficava e mais difícil ficava. Quer dizer, hoje... É impossível alguém pensar que fazendo as coisas certinho, andando certinho pela lei, buscando alguma coisa. Nós tivemos no trimestre do ano passado estudando os 10 mandamentos, e aí havia essas perguntas de alunos ainda perguntando se era preciso ainda observar a lei, alguns mandamentos para que complementasse. Não precisa, nós estamos na graça. Você não precisa, mas a lei morreu, morreu com o velho homem. Aceitou a Cristo, é vida nova, é uma nova criatura. Eu acredito, irmão Silvio e pastor João, que a dificuldade reside justamente em entender essa mensagem do apóstolo Paulo, né? Nós temos aqui Romanos 7 e 6, que diz, mas agora estamos livres da lei. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ou seja, caducou, né? Mas aí o versículo 7, pastor, diz que... Da própria lição. No versículo 7, que está também na nossa lição, né? Que diz que diremos, pois? Né? Ou seja... Nesse caso, qual é a conclusão, então, disso? Então seria a lei pecado? A lei é pecado? Ele responde, de modo nenhum. Bom, realmente pode causar conflito, confusão, algum distúrbio intelectual, né, no esforço de tentar entender aquilo que o apóstolo Paulo está transmitindo. Mas ele diz que, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. É aquilo até que Silvio falou, ou seja, quando não há, em qualquer regime, qualquer lei, né, que detalha especificamente um crime, ou seja, ele acontece, mas legalmente, judicialmente, não pode ser tido como um crime, porque não está previsto. Mas percebemos que é uma infração. Contra que tipo de lei, então? Ou seja, a lei que nós temos hoje, evidentemente, tem uma natureza, tem um princípio e um objetivo, né? Que é manter a unidade social, proteger os indivíduos, a propriedade, etc. Mas necessariamente, se a gente, apesar de a lei hoje já está, o homem, né, intelectualmente muito amadurecido, mas ainda existem eventos não previstos na lei. E um exemplo disso é, por exemplo, crimes relacionados à internet, hoje. Então, na nossa Constituição brasileira tem sido aí debatida, estudada, para fazer uma lei que também abarque essa área, mas não deixa de ser um crime. Exato. Então, qual é a lei que está imperando aí, pastor? Que eu acredito ser, quando Paulo fala de a lei que nós não... existe uma lei que o homem não está mais subjugado, mas há outra lei que ele considera necessária. Quando a gente volta para Romanos, não só 6, mas 5, a gente vai encontrar, tem pelo menos na teologia de Millard Erickson,
teologia sistemática, ele mostra 3 pensamentos, um de Pelágio, e diz que na concepção pelagiana, Deus não acredita ao homem a natureza corrompida e nem a culpa. O homem não teria nada a ver com aquilo ali. Já na visão arminiana, Deus atribui ao homem a natureza corrompida, mas não atribui a culpa. Isso é um pensamento de Armínio. Mas os calvinistas, que se aprofundaram mais estudaram melhor esse detalhe, entendia que Deus atribui ao homem tanto a natureza corrompida quanto a culpa. O nosso pensamento, que tende mais para os princípios arminianos do que calvinista, a gente, e me parece que é esse o pensamento da nossa lição, nós vamos compreender que, de qualquer forma, se é atribuído ao homem a natureza corrompida, embora ele não seja culpado direto, ele é culpado pelos seus pecados. Mas, como disse Davi, em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Jesus, que nasceu de mulher, não foi concebido pela vontade do homem, pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, mas de Deus. Então ele nasceu livre dessa natureza corrupta e também da culpa. Ele era livre. Ele não tinha nem a culpa da natureza corrompida e nem tinha a culpa. Ele era plenamente livre. E um dia ele disse assim: quem pode me convencer do pecado? Não havia nenhum aspecto negativo em termos de pecado e nem aspecto nenhum na vida de Jesus. Mas o homem, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele tem essa carga terrível sobre si. É uma herança, né? É uma herança. Ele não tem, e só através de Cristo ele se livra disso. Ele diz assim no capítulo 8: mas o pecado tomando ocasião, quer dizer, ele vem, esse tomar ocasião é ele se impor por alguma coisa que aconteceu. Pelo mandamento, dizia o apóstolo, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. É como que ele mostrasse que quanto mais eu tenho esclarecimento acerca do pecado e da pena que pode haver sobre mim, caso eu venha transgredir, mas eu fico vulnerável. Eu tenho menos condições de resistir. Porque ele aqui não está levando a coisa para um ponto isso, ele está no meio de uma narrativa. Precisa entender que mais tarde ele vai dizer, mas aqueles que mais nenhuma condenação, lá no capítulo 8 ele vai dizer, mais nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, todo o processo que ele mostrou no capítulo 7, que o prendia debaixo dessa lei do mandamento e o empurrava assim, me permita a expressão assim, para baixo, levando ao pecado. Por quê? Lá em 4:23 de Provérbios diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde a porta do seu coração, porque dele procede a saída da vida. Lá em 17 de Jeremias 10 diz que o coração do homem é perverso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Quer dizer, o próprio homem não o conhece plenamente, quem o conhece mesmo é Deus. E lá em Marcos 7, 21 em diante, o evangelista vai mostrar que o coração, ele é como se fosse uma incubadora
dentro do coração do homem, ele diz que está os maus pensamentos, no coração, está os adultérios, está os homicídios, está o roubo, isso é fazendo uma relação de vícios e pecados que se aloja no coração do homem. Em Gálatas 5,16, ele diz assim, o apóstolo Paulo, eu vejo nos meus membros uma lei que combate contra a lei do meu próprio entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está no meu membro. Não, isso ele diz em Romano, né? Sim. Em Gálatas ele diz assim, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne, que é uma parte da lição mais para frente, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais aquilo que convém, ou seja, nós temos uma guerra constante contra o nosso próprio eu. E só conseguiremos vencer essa guerra se entendermos as leis do Espírito de vida. Quando ele diz a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. É um pouco da lição, da próxima lição. Mas a gente tem que buscar subsídio onde tiver, né? Para entender o que está aqui. Tem que buscar subsídio onde tiver. Então, o que nós temos aqui é um apóstolo que está preocupado com as questões legais relacionadas à lei, né, e também com o aspecto espiritual do novo homem. O próprio Cristo declarou, né? Esse é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Né? Ele diz que ele não veio desfazer a lei, ele não veio descumprir, pelo contrário, ele veio cumprir a lei, mas ele também veio estabelecer uma nova aliança, uma aliança pelo seu sangue. Quer dizer, o homem não alcançaria, Silvio, nenhum reconhecimento divino pelo fato dele ser um observador, né, rigoroso das normas legais. Mas ele seria reconhecido por Deus por ter no sangue de Jesus, né, o elo, né, de ligação entre essa nova criatura e Deus, que exigiu um sacrifício definitivo. Ô, irmão Marcelo, então nessa analogia, o apóstolo, como ele escreveu para crentes, cristãos judeus, principalmente quem estava com essa carta em mãos, o que é que a gente podemos entender dessa analogia que ele faz? É que essa lei em Cristo, que os judeus se apegavam, ela cessou. É como uma mulher que era presa ao marido, mas o marido morreu. A lei dos ritos, né? Das cerimônias, exatamente, das exigências, né, que o homem tinha que observar. Não é que essa nova vida vai torná-lo um homem sem lei. Do contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Então, no terceiro tópico, irmão Silvio, fala do cristão ilustrado na analogia entre a carne e o espírito, né? Que essa figura que ele adota, ao ponto do apóstolo Paulo vir no versículo 24 declarar que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele não pode, evidentemente, se livrar definitivamente do corpo físico, né? Que tudo indica quem tenta lhe estimular a praticar algo que não agrade a Deus, algo diferente do que a alma e o espírito desejam. Então, como é que a gente pode entender esse terceiro tópico da nossa lição? Bem, a carne e o espírito já se diz que são coisas antagônicas. Ou seja, o espírito, ele é santo, ele é divino, e a tendência dele é para as coisas espirituais. Enquanto a carne tem a sua inclinação e voltada para os seus próprios deleites, seus desejos. E essa inclinação é pecaminosa. Então,
ela vai ter a tendência sempre para o pecado, para os prazeres, para as coisas que condenam, que vai levar o homem para a condenação. E o espírito luta, uma luta constante, para que seja combatido essas atitudes, essas coisas da carne. Essa luta travada, quem vence? Quem está mais forte? Porque tem um versículo que diz: o espírito é forte, porém a carne é fraca. E há pessoas que entendem que o espírito sempre vai vencer, porque tem esse versículo dizendo que o espírito é forte e a carne é fraca. E tem gente que se apoia nisso até para justificar algumas coisas que praticam, dizendo, mas a carne é fraca, a própria Bíblia diz. E quando se diz aqui que o espírito é forte, é na tendência de que o espírito é divino. Então, a carne é uma coisa que vai sempre levar a buscar a tendência para cair, mas se dermos a primeira maior vazão, maior intenção, ou deixar a carne reinar, como o apóstolo Paulo diz, aí o fim é triste. Por isso que o espírito precisamos reprimir a carne, ou seja, crucificar a carne, fugir dos desejos e das paixões, e já está crucificado com Cristo, morto para o mundo, já se diz que a carne já não reina mais. Porque alguém que está morto não tem o seu próprio domínio, já não faz a sua vontade. Quem está morto é conduzido, já era, passou. E aí, quando se torna uma nova criatura, pelo Espírito Santo, através da graça de Cristo, é que ele pode vencer as atitudes da carne e combater as malignidades da carne, como ele chama aqui. Nesse caso, irmão Silvio, reprimir esses desejos carnais, né, não significa autoflagelar-se, né? Não, de forma alguma. Reprimir é ter um controle, porque nós somos naturalmente humanos, né? E há as tendências. Assim como temos fome, temos sede, temos os nossos pensamentos, também somos iguais a qualquer um. O controle é que faz a diferença. Esse controle o homem não faz da sua própria vontade carnal. Se o homem não tem Deus, primeiro não reconhece que ele não é nada sem Deus, não aceita. Quando ele aceita Jesus Cristo e passa a ter essa transformação imediatamente justificado, e aí o Espírito Santo começa a trabalhar, ele começa a ter uma noção, e aí ele passa a olhar não só a vida dele, mas todo o mundo em sua volta, em toda a história, tudo que acontece com a outra perspectiva, uma perspectiva de um olhar agora de Cristo, a mente de Cristo, um entendimento diferente daquilo que é o homem carnal. Quando você conversa com alguém no trabalho que é uma pessoa carnal, porque tem alguém que tem ainda um respeito, uma coisa, e tem outro que não tem respeito nenhum, ele é um homem totalmente carnal, e você vê que não tem um temor, não existe o temor. Quando aceita Jesus Cristo, esse homem mesmo, que era assim, sem nenhum temor, ele passa agora a ter uma transformação, uma mudança, porque pela graça o Espírito Santo vai convencendo ele dessa situação, e ele passa a controlar essa situação da carne, através da graça, pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, pastor, quer dizer, quem acredita que maltratando a carne vai conseguir, né, inibir a ação maléfica do pecado, está totalmente enganado, né? Enganado. Nem tão pouco acreditar que... Ele está sendo penalizado duas vezes, né? Espiritualmente e materialmente falando. Existe também aquele pensamento de que se eu me clausurar para orar, alimentar minha alma, a prática do jejum, que não é um jejum equilibrado também, talvez alguém diz, não, eu vou aniquilar a minha alma. Se num ponto de vista entregando totalmente ela ao maus trato, no outro polo nós temos o extremo de prender-se, enclausurar-se só para orar, né, imaginando que a carne não vá de alguma forma suscitar algum desejo. O apóstolo Paulo, ele era um homem de oração que teve profundas experiências espirituais e que, no entanto,
chegou um determinado momento que ele clamou, miserável homem que sou, né? E ele também disse, ou seja, há momentos que eu quero fazer uma coisa e não consigo, ou seja, e aquilo que eu não quero, eu faço, ou seja, é essa constante, este constante e ininterrupto conflito entre o desejo carnal e o desejo espiritual, né? Por isso que o apóstolo dizia aos Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumpra as concupiscências da carne. Andar em espírito não é andar transparente, não. Não. Andar em espírito e não cumpra as concupiscências da carne. Porque João traçou um tripé na sua carta. Ele chamou concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tudo que o homem possa fazer de errado nesse mundo está nesse tripé. Ele não vai fazer nada fora desse tripé. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Quando Paulo dizia assim, andai em espírito e não cumpra as concupiscências da carne, ele estava querendo eliminar, dar um antídoto para eliminar esses desejos que se aproximam do ser humano. E quando você lê, aí no versículo 17, de 5 de Gálatas, ele diz, porque a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne, para que ele não faça o que quer. Mas se ele anda em espírito, ele está sempre triunfando sobre as concupiscências da carne, que ela pode surgir de um momento, mas ela não surge de momento para quem pratica uma vida de piedade na presença de Deus. Um exemplo, se você lê a Bíblia todos os dias, e você ora todos os dias, e você todos os dias procura consagrar a sua vida a Deus, ou seja, você faz uma reflexão, o que foi que eu fiz hoje, espiritualmente, onde eu errei, e pede perdão a Deus, você passa uma noite tranquila, e agradece a Deus, e você inicia amanhã um outro dia. Se você tem esse cuidado diário, é mais difícil um tropeço. Mas se esse cuidado não existe, a probabilidade de um tropeço na vida espiritual vai se tornando real e, com o tempo, fatal. Então, ande em espírito, para que não possa ser tragado pelas concupiscências da carne. Jesus dizia assim, olhai, segundo Marco, vigiai e orai. Aí dizia o seguinte, o espírito está pronto, sempre pronto, mas a carne é fraca. E nesta vida, o nosso espírito, de alguma forma, depende muito da nossa ação, de nosso corpo. E o que é interessante é que, como isso é compreendido também pelo indivíduo, qualquer indivíduo, não necessariamente um cristão, quando ele tem qualquer aflição da alma, né, que ele atribui ao psique humano, ele procura um profissional, né, para conversar e procurar entender o porquê daquela angústia, né, daquele sentimento que lhe causa dor, que atrapalha no seu bem-estar. Ele procura um profissional, né? Então, se ele procura o profissional, ele sabe como é que deve ser tratada, né, a sua parte imaterial. Então, se ele trata a sua parte imaterial, então consegue conjugar perfeitamente, né, a sua alma, o seu psique e também sua vida material. Biblicamente falando, né, ou seja, é o espírito do homem que reconhece, que se entrega a Deus, né, e que agora é dirigido pelo Espírito, não mais pela lei, que é limitada, mas pelo Espírito Santo, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo, agora, quando reconhecemos o sacrifício de Cristo, né? E quando a gente alimenta o Espírito, como alimentar o Espírito? É nos submetendo à vontade e à direção de Deus. Nossa carne tem desejos, e que a nossa razão sabe perfeitamente se esses desejos são agradáveis ou não a Deus. Mas eu gostaria sim, irmão Silvio, que o senhor deixasse suas considerações finais.
Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, pela primeira vez, estar aqui, dizer que é um prazer participar desse trabalho que é tão importante, Escola Bíblica Dominical, que tem o seu foco na igreja num todo. Também dizer que a Escola Bíblica Dominical ela pode trazer um enriquecimento para todas as faixas etárias e que os crentes em geral precisam frequentar as escolas e que a gente aprende de forma sistemática. É importante acompanhar todo domingo, estar sempre presente, porque é um desenvolvimento para a vida espiritual e o crente, com certeza, só vai ter benefícios. Agradecer a Deus e agradecer também aos companheiros aqui, o pastor João Barbosa, que eu conheço de muito tempo, apesar de a gente não ter muito contato, que agora a gente se aproximou por conta da situação geográfica, e do evangelista Marcelo. Deus abençoe. Amém. Pastor João, suas considerações finais. Eu quero tornar audível, me permita, o primeiro ponto do subsídio bibliológico do terceiro ponto da lição, que diz o seguinte, sob o título O Conflito entre a Lei e o Pecado. Este conflito é inevitável. Duas leis se chocam, a lei do pecado e a lei de Deus. Podemos chamá-las de lei carnal e lei espiritual. Entretanto, esse conflito pode ser facilmente dominado, observe bem, pelo crente, se ele dominar o pecado pela lei espiritual. É o que o apóstolo dizia, andar em espírito. Aí ele prossegue, o campo de batalha. Ele faz essa metáfora. É como se fosse um campo de batalha, onde essas duas forças que agem no interior do homem, que é o coração, Paulo ilustra o coração como o interior de nossas vidas para mostrar esse conflito. E, querendo, na própria lição, amados, vim para Romanos capítulo 8 e versículo 1 da carta do apóstolo Paulo, que diz, portanto agora, nós agora somos crentes, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas ele faz o adendo, que não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus amados irmãos, pela presença em mais um programa, que tivemos aqui para explicar a palavra de Deus. E um versículo interessante também é que não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Muito obrigado a todos que têm nos assistido, nos acompanhado. Agradecemos a Deus por vossas vidas. E aí, mais uma vez, rogamos que vocês continuem nos ajudando na divulgação, comentando, fazendo suas críticas e perguntas, dando sugestões, curtindo e compartilhando este trabalho. E quem assim desejar se aprofundar mais na palavra de Deus, pode também ter acesso à nossa escola teológica, que fica aqui no Templo Central, na nossa Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Abreu e Lima. Deus abençoe a todos e até a próxima lição.